A paz do Senhor. Bom, irmãos, antes de a gente começar, eu gostaria de estar agradecendo a Deus essa oportunidade dos irmãos estarem aqui, como de costume de terça-feira, estamos todos juntos aí. E como eu tive um propósito com Deus na minha vida, de toda vez que eu tivesse a oportunidade de falar do nome dEle, eu iria agradecer Ele publicamente por tudo que Ele fez na minha vida, por tudo que Ele fez e faz, mesmo eu não merecendo, mesmo eu sendo pecador, mesmo às vezes lá no passado eu ter duvidado, até da própria existência dEle, às vezes, porque muitas das vezes a gente passa por algumas coisas na vida e a gente acaba duvidando da existência dEle, ou duvidando que Ele está ali do nosso lado. E mesmo assim, mesmo eu não merecendo, mesmo eu pecando, mesmo eu às vezes duvidando, muitas vezes Ele estava ali. Ele estava ali com um propósito de hoje mostrar que Ele é Deus na minha vida e Ele é Deus na nossa vida. Eu gostaria de convidar os irmãos para estar aqui, para a gente estar iniciando, igual nós sempre fazemos às terças-feiras, com as nossas orações. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estar nesse momento na Tua presença, Senhor Jesus Cristo. Mesmo não merecendo, ó Pai, mesmo sendo pecadores, ó Senhor Jesus Cristo, a Tua graça nos alcançou, Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por esse momento de podermos acordar, estar na Tua presença, ó Pai, e louvar o Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, ó Pai, nós cremos que estamos aqui não para pedir, ó Senhor Jesus Cristo, somente para lhe agradecer por tudo que o Senhor fez e fará nas nossas vidas, ó Pai. Mesmo não merecendo, ó Senhor Jesus Cristo, nós cremos que o Senhor está a todo instante nos nossos pensamentos, nas nossas decisões, ó Pai. E somente a Tua graça nos basta, Senhor Jesus Cristo. E as bênçãos, Senhor Jesus, que o Senhor tem para as nossas vidas, somente será decorrência da nossa obediência, Senhor Jesus Cristo, a Ti, ó Pai. Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, nessa semana, Senhor, nós podemos refletir o quanto o Senhor foi bom para conosco, ó Pai. O quanto o Senhor sofreu para conosco, Senhor. Mesmo não merecendo, ó Pai, o Senhor entregou a sua vida para nós, ó Senhor Jesus Cristo. Então, nesse momento, ó Pai, nós queremos afirmar, reafirmar o desejo que nós temos em seguir os Seus ensinamentos, ó Pai. O desejo, Senhor, de somente lhe agradecer por tudo que o Senhor fez, ó Pai. E que o Senhor seja manifestado, Senhor, nas nossas vidas a todo instante, ó Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós lhe agradecemos, ó Pai. Amém. Bom, irmãos, eu estava meditando na palavra e eu estava lá em Mateus. Aí eu cheguei num ponto que eu olhei e falei, nossa, mas vou passar por aqui que eu não estou vendo tanta coisa assim, não está falando tanto comigo. Aí eu passei, o Espírito Santo falou assim, não, volta lá. Eu falei, mas Deus, aí eu li de novo, falei, mas então assim, a gente gosta de falar, muitas vezes, de bênçãos, na ressurreição, é tão gostoso, né? Quando a gente vê Jesus e depois a gente vê Ele ressuscitado. Mas antes disso, a gente precisa meditar, porque nem sempre aquela palavra que é agradável aos nossos ouvidos é aquela palavra que Jesus quer falar com a gente naquele momento. Muitas das vezes a gente quer ouvir algo bom, a gente acha que somente a parte boa tem algo para a gente, e muitas das vezes não, muitas das vezes aquela coisa que aos nossos ouvidos não é tão agradável, mas é ali que é a mensagem que Deus quer passar para a gente. Eu gostaria que os irmãos abrissem Mateus, capítulo 27, o versículo 62 a 66. Oh, Deus, muito obrigado.
Diz assim lá: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa palavra, Senhor. Que essa palavra possa falar conosco, Senhor Jesus Cristo. Entre nos nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, aqui é uma palavra assim que às vezes não é tão gostoso, né, de a gente estar falando. Por quê? Porque fala justamente do sepulcro de Jesus. E quem que gosta de falar de algo ruim, de morte, né? Ninguém. Mas aqui nós podemos ver aqui, ó, quando diz aqui no 62, no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, ou seja, o sábado, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramos do que aquele embusteiro, ou seja, impostor, mentiroso, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Olha só, os sacerdotes e os fariseus, eles dirigiram a Pilatos como Senhor. E fez o que com Jesus? Chamou ele de impostor, de mentiroso. O Senhor deles, quem que era? Era o homem, e não Jesus. O que a gente pode ver aqui? Muitas das vezes, não que isso seja uma regra, mas muitas das vezes no desespero, o nosso Senhor acaba não sendo Jesus. Acaba sendo as coisas que nós desejamos. Pessoas, às vezes enaltecemos pessoas. E na verdade, aquele que precisa ser enaltecido, a gente acaba não fazendo. E muitas das vezes, se nós formos atentarmos o que está lá em João 15, João 15, do 7, o 7 e o 10, diz assim, o 7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, em vós pedireis o que quiserdes, e vos será feito. O 10 fala assim, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Ou seja, aqui, nós podemos ver aqui, depois de 3 dias ressuscitarei, o finalzinho do 63. O que aconteceu aqui? Os próprios inimigos de Jesus, eles creram, de uma certa forma, e ficaram com medo daquilo que Jesus já vinha dizendo no finalzinho, no capítulo 16 de Mateus 21, ele já vinha predizendo a morte dele. E o que aconteceu? Os inimigos dele acreditou, eles ficaram com medo. E os próprios discípulos não acreditaram. E o que acontece? Porque muitas das vezes a gente não acredita. A gente deixa de acreditar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Porque nós não seguimos o que está lá em João 15, do 7 e 10. Nós não cremos. Nós não cremos, nós não
nos permitimos, nós não cumprimos o mandamento dele. Por quê? Jesus é fiel, mas que ele possa ser fiel na nossa vida, nós temos que o quê? Cumprir os mandamentos dele. Então, muitas das vezes, a maioria das vezes, eu posso dizer 100% das vezes, algo está acontecendo na nossa vida por culpa de Deus? Não, por nossas próprias atitudes. Porque muitas das vezes nós não guardamos o mandamento dele. O mandamento dele tem que ser guardado nos nossos corações, ou seja, na nossa mente. Muitas das vezes o problema vem, nós pensamos em 1001 alternativas, menos entregar o nosso problema para Jesus. É entregar o problema para Jesus e esquecer? Tchau. Não. É entregar o problema para Jesus, confiar que Ele está no negócio. Ele vai resolver. Mas nós temos que cumprir os mandamentos. Então aqui, os próprios discípulos que viram milagres, que acompanharam Ele, deixaram, de uma certa forma, deixaram de acreditar. E aqueles que de certa forma, não queriam que ele vivesse, eles tiveram medo. De uma certa forma, eles acreditaram. Então, muitas das vezes, nós cristãos, a maioria das vezes nós somos vigiados. Por quê? Nós falamos algo, nós damos um testemunho para uma pessoa, mas aquele testemunho lá na frente vai ter um peso muito grande. Por quê? Porque aquela pessoa, às vezes até um não cristão, ela vai estar vendo, ela vai estar monitorando se aquilo que nós falamos lá, nós vivemos. E muitas das vezes, nós não vivemos aquilo que a gente fala. Muitas das vezes a gente está aconselhando, falando de Deus, falando do amor de Deus, falando que Jesus cura, que Jesus transforma, que Jesus liberta, mas lá na frente, aquela pessoa, porque a gente estava falando, vai ver que a gente está passando um problema, e o que a gente faz? A gente se socorre de todas as coisas possíveis, menos de Jesus. Olha só a gravidade disso. Então, se a gente parar para pensar, será que muitas das vezes a gente é muito diferente dos fariseus que queriam a morte de Jesus? Eu mesmo já parei para pensar sobre isso. Muitas das vezes, aquilo que a gente está falando, que a gente está semeando da vida da pessoa, a gente não está vivendo. E parece que não, mas aquilo lá na frente pode gerar frutos desastrosos na nossa vida. Às vezes, muitas das vezes a gente vai ser apontado e nós temos que fazer o quê? Ficar quieto. Por quê? Porque a nossa vida não está firmada naquilo que a gente está pregando, naquilo que a gente está falando. Por quê? Falar da palavra de Deus não é só vir aqui na frente, no púlpito, falar da palavra de Deus. A palavra de Deus é constante, diariamente, a todo instante. Isso é a palavra de Deus. Isso. Se a gente pegar também, aqui no 64, ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Olha só o medo deles. Para que não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos, aí tendes uma escolta, ide guardar o sepulcro como bem vos parecer. Outra coisa aqui. Pilatos, qual que foi a primeira coisa que Pilatos fez? Quis resolver da forma mais simples. Pilatos, ele tinha o poder de falar, não, esse é o homem de Deus, esse é o Filho do Senhor. Falou, não vai açoitar ele, não vai crucificar ele. Mas o que aconteceu? Pilatos quis fazer aquela política da boa vizinhança. Que muitas das vezes a gente faz a política da boa vizinhança. Eu não quero me indispor com o Marcos. Ele vem e fala um negócio para mim. Marcos, não é assim, mas, vai assim que você está certo. Né? Não. Muitas das vezes eu tenho que chegar para o Marcos e falar, Marcos, isso que você está fazendo não está certo, está errado. Você conhece a palavra de Deus. O que Deus faria no seu caso?
Você está fazendo o que Deus faria nesse momento, diante dessa situação, o que Deus faria? Mas o que eu faço? Não, Marcos, isso vai passar, fica tranquilo. O que está acontecendo? Eu estou empurrando ele mais ainda para o abismo. Eu estou empurrando mais ele ainda para o inferno. Eu estou tirando ele da presença de Deus. A mesma coisa que Pilatos fez. Ele podia chegar e falar, não, espera aí, vocês vão se revoltar contra mim? O problema é de vocês. Eu não vou crucificar ele. Mas Pilatos não. Pilatos, ele falou assim, não, vamos fazer o que o povo quer. E muitas das vezes o que acontece? Naquele anseio de ver um monte de pessoas vindo ouvir a palavra, a gente começa a barganhar a palavra de Deus. A gente começa a negociar a palavra de Deus. A gente não vive isso daqui, pura e simples. Com aquele anseio de querer, ou às vezes até com uma boa intenção, não, vamos atrair mais pessoas para Cristo, vamos falar para... A gente começa a desvirtuar o que o Evangelho fala. A desvirtuar o que realmente Jesus quer. E aí a gente começa a barganhar isso. E isso não é o que Deus quer. Se a gente pegar lá em Provérbios 19, 20... diz assim: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Ou seja, sim, sim, não, não. Não tem essa, fala assim, não, eu vou barganhar a palavra de Deus. A palavra de Deus é única. Ela é única, ela não pode ser barganhada. Por quê? A gente tem que tomar um sério cuidado. Marcos, obrigado. A gente tem que tomar um sério cuidado, porque muitas das vezes, com as nossas próprias atitudes, isso Deus falou comigo, é um particular meu. Muitas das vezes, com as nossas atitudes, como os fariseus fizeram, como Pilatos fez, o que nós estamos fazendo? Como se a gente estivesse voltando Jesus para o sepulcro. Com as nossas atitudes, com as nossas omissões, não é só atitudes, é omissões. Eu estou vendo que o Ismael está fazendo algo errado. Eu não falo nada para ele, com medo. O que o Ismael vai achar de mim? O Ismael vai brigar comigo. Só eu estava com uma intenção numa vaga de emprego que o Ismael ia me dar lá. Se eu falar isso para ele, ele vai queimar a mala comigo, ele não vai arrumar mais. Eu estou pouco me importando com a salvação dele. Aonde está o meu amor pelo meu irmão, que Jesus tanto prega? O que eu estou fazendo? Eu estou voltando Jesus para o sepulcro dele. Se a gente parar para pensar, é algo sério, é algo assim que mexe com a gente? Mexe. E realmente é para mexer. Porque é uma palavra que praticamente, assim, ao meu ver, não tinha tanto impacto. Eu lendo, refletindo, meditando, eu vi o quanto impacto tem. Quantas das vezes eu voltei Jesus para o sepulcro? Quantas das vezes Jesus queria ressuscitar e eu estava voltando ele para o sepulcro de novo? É algo sério? É muito sério. Por quê? Nós, muitas das vezes, não permitimos. Jesus ressuscitou, claro. Mas muitas das vezes é como as nossas atitudes que a gente estivesse querendo que Jesus voltasse para o sepulcro. Ou que a gente tem um sepulcro aqui e nós mesmos entre nesse sepulcro junto com Jesus e não permita que Jesus ressuscite e que nós sejamos ressuscitados junto com Ele. Se a gente vê no finalzinho de Mateus 27,
Perdi aqui. Aqui, ó. O 66 é assim. Disse Pilatos: aí tendes uma escolta, e ide guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Aqui nós podemos ver a soberania de Deus. Por quê? Deus sabia de tudo isso. Aí a gente imagina, como que Deus, o que Deus estava pensando desses pobres infelizes aqui? Pensando assim, nossa, será que eles estão achando que eles têm poder maior do que eu? Sei lá, guarda, sei lá, uma corda puxando uma pedra monstruosa que ninguém consegue. Acho que Deus pensava assim, coitado deles. Será que eles estão vendo que eles têm poder maior que eu? A decisão está nas minhas mãos. E muitas das vezes, o que acontece com nós mesmos? Nós não cremos que Deus é aquele que faz tudo na nossa vida. É o Deus que, quando nós depositamos as nossas esperanças, as nossas dores, as nossas aflições, é aquele que remove a pedra da nossa vida e faz a gente ressuscitar. A gente tem que refletir muito nisso daí. Por quê? Porque é algo tão lindo. Jesus, ele quer o quê? Que nós ressuscitamos. Que a gente saia desse enclausuramento que a gente tem. Porque muitas das vezes a gente cria o nosso próprio sepulcro. E nós confiamos que aquilo é de Deus. Nós acreditamos que nós temos que ter aquele sepulcro. Como eu disse terça-feira passada, aquele pecadinho de estimação. A gente cria o nosso sepulcro, coloca todas as nossas dores ali, as nossas aflições, os nossos medos, e a gente coloca a pedra. E a gente mesmo não se permite que Deus venha e tire a pedra e ressuscite os nossos sonhos. Por muitos anos, eu criei um sepulcro dentro de mim. E dentro desse sepulcro tinha as piores coisas do mundo. E dentre essas coisas, os meus sonhos. Os meus sonhos, as minhas vontades, os meus desejos. Quando eu digo sonhos, não é sonhos materiais. É sonho do quê? Sonho de ser feliz. Sonho de ser amado por Deus. Porque muitas das vezes a gente não se permite ser amado por Deus. Muitas das vezes a gente acha que nós somos filhos bastardos. E Deus não faz acepção de filhos. Nós temos que ter a consciência que nós somos filhos do Pai, filhos de Deus. E como filhos, nós somos herdeiros, não por merecimento. Coitado de nós. Nós não somos merecedores de nada, mas pela graça. Se a gente pegar em Romanos, vamos abrir lá em Romanos. Romanos 8. Romanos 8, versículo 1 e 2. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Olha bem, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, irmãos, ou nós estamos em Cristo, ou nós não estamos. Se nós estamos em Cristo, a própria palavra diz aqui, nenhuma condenação existe para nós. Nós reconhecemos que nós somos pecadores, nós nos arrependemos daquele pecado. Jesus já morreu na cruz,
por aquele pecado nosso. Se nós não cremos que nós somos livres dos nossos pecados, que os nossos pecados não impedem nós de recebermos as nossas bênçãos, de adorar a Deus, se nós não permitirmos ser chamados de filho de Deus, então aquilo que aconteceu na cruz, nós não cremos. Nós estamos sendo hipócritas. Por quê? Se nós cremos do que aquilo que aconteceu na cruz, que nenhum de nós seríamos capazes de passar, nós não teríamos aguentado, mas nenhum... a gente não pode nem comparar o que aconteceu com Jesus. Se nós cremos naquilo que aconteceu na cruz, que nós assistimos ontem aqui, que nós nos emocionamos, se essa emoção veio para a gente, é porque a gente acredita o que aconteceu na cruz com Jesus. Se a gente acredita o que aconteceu na cruz com Jesus, nós acreditamos que os nossos pecados já estão remidos. Opa, espera aí. Ou você acredita ou você não acredita. Não existe, eu acredito em partes e nisso daqui eu não acredito. Não, então você não acredita em nada. Me desculpe, você não acredita em nada. A partir do momento que nós acreditamos que nós estamos remidos, como diz aqui, agora, pois, nenhuma condenação. Quem sou eu para condenar o Edivan, por exemplo? Quem sou eu para apontar o pastor? Se vem aquilo na cabeça, mas você não é digno disso porque você fez aquilo. Isso vocês podem ter certeza, não provém de Deus. Isso é obra do maligno. E muitas das vezes, a gente dá ouvido para isso. A gente impede de ser abençoado e de ser bênção na vida dos outros. Por quê? Primeiro de tudo, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E o quê? Propagar isso. Abençoar outras pessoas através de Jesus. E o que acontece? Como que nós vamos ser chamados? Como que nós podemos ser considerados filhos de Deus se nós vivemos com um sepulcro dentro da gente? Nós mesmos criamos os nossos sepulcros e acreditamos que nós temos que passar por aquilo. Não, eu não sou merecedor disso, meu Deus, porque eu fiz aquilo. Não, Deus, eu não sou merecedor de estar falando da tua palavra porque eu fiz aquilo. Quantas as vezes, meus irmãos, às vezes eu tinha uma pequena oportunidade de falar da palavra de Deus, e eu falava, não, eu falar da palavra de Deus, mas não posso, fiz aquilo, olha só, eu fui aquilo, nossa, eu acabei de fazer aquilo. O que é isso daí? É Deus? Não. Deus não quer isso para a nossa vida. Deus não quer esse sepulcro dentro da gente. O próprio Jesus, ele estava no sepulcro, ressuscitou. Por que a gente vai querer colocar Jesus de novo no sepulcro? Por que a gente vai querer esse sepulcro para a nossa vida? E nesse sepulcro tem de tudo. Tem as piores coisas do mundo. Porque nós somos pecadores. Não, mas eu fiz isso daqui, e fulano fez aquilo lá. Não interessa. Pecadinho e pecadão é a mesma coisa. E o que acontece? Nós criamos os nossos sepulcros. E pior, o fato da gente criar o nosso sepulcro não é tão grave. Por quê? Porque a gente cria o nosso sepulcro, a gente fica com as nossas dores, as angústias, as aflições, mas a partir do momento que a gente resolve tirar a pedra, entregar a nossa vida a Jesus, e não só entregar a vida, seguir os mandamentos dele. Porque não adianta falar, eu todo domingo eu estou na igreja e achar que isso tá bom. Não, nós temos que seguir o que Deus diz. A partir do momento que nós tivermos essa consciência que nós somos filhos de Deus, filhos realmente, esse sepulcro não existe mais na nossa vida. E aí eu fui mais além e eu estava meditando, estudando. Aí eu pude assim ver o quanto a palavra de Deus ela é importante, o quanto é gratificante a todo instante. A gente pode viver 100 anos. Nesses 100 anos a Bíblia vai estar falando algo diferente para a gente. A gente pode ler todo dia uma parte da Bíblia. E Deus, todo dia, vai estar falando algo diferente com a gente.
Por quê? Não é o fato de você estar lendo um livro, é o fato de você estar ali em comunhão com o Pai. Então é nesse momento que Ele vai falar com você. E muitas das vezes, uma das partes mais assim que a gente pula, fala, ah não, isso não... É genealogia. Está lá em Gênesis. Está lá em Gênesis, capítulo 5. Fala o quê? Fala da genealogia. Só para a gente estar encerrando. Diz assim, para a gente não estar... No capítulo 5, a partir do 4, diz assim, Adão gerou a Sete. No 5, Sete gerou Enos. No 9, Enos gerou Cainã. No 12, Cainã gerou a Malalael. No 15, Malalael gerou a Jarede. No 18, Jarede gerou Enoque. 21 diz, Enoque gerou a Matusalém. 25, Matusalém gerou Lameque. E 29 diz, Lameque gerou a Noé. Só até aqui. Aí se a gente for pegar o significado da palavra desses homens no hebraico, olha só que coisa assim, fantástica, que eu fiquei assim, muito... Eu parei e pensei, falei, nossa, muitas das vezes a gente... Aquela pequena coisa a gente não permite que Deus fale com a gente. Olha só que interessante. Se a gente for pegar no hebraico, Adão, homem, Sete, apontado, Enos, fraco ou mortal, Cainã, aflição, Malalael, santo Deus, Jarede, ele descerá, Enoque, ensino e instrução, Matusalém, quando ele se for, virá, Lameque, ausência de esperança, Noé, alívio e conforto. Aí se a gente colocar na ordem isso daqui, olha que interessante fica. Ao homem está apontado uma mortal aflição, mas o santo Deus descerá ensinando que sua morte trará ao ausente de esperança, alívio e conforto. Olha só. É algo que eu parei e falei assim, nossa, como Deus é perfeito, é tremendo, é maravilhoso. Então, disso daqui, o que nós precisamos? Nós precisamos acreditar naquilo que aconteceu na cruz. Não querer trazer Jesus de novo para o sepulcro dele. Acreditarmos que tudo já foi, tudo já ficou na cruz. Porque senão qual seria o sentido de Jesus ter morrido por nós na cruz? A não ser livrar dos nossos pecados. Então, nós temos que ter consciência de que, se nós arrependemos dos nossos pecados, confessar eles a Deus, ninguém, usado ou não pelo diabo, tem força para apontar para a gente, ó, você fez isso, você fez aquilo. Nós estamos libertos. Nós estamos livres para sonhar, para buscar os nossos sonhos, para se livrar do nosso próprio sepulcro e tirar de dentro da gente as aflições, as angústias, eu não posso, mas isso, mas aquilo lá. Não. Nós cremos que nós somos filhos do Pai. E se nós cremos nisso, nós somos filhos do Pai. E Ele vai fazer as coisas para a gente. Ele vai. Então, nós precisamos estar atentos a todo instante. Essa semana passada, eu estava conversando com o Miguel, semana passada não, início dessa semana, a gente estava conversando sobre a Semana Santa, isso, aquilo. E ontem, a hora que passou aquele desconhecido, não lembro o nome, que ajudou Jesus a carregar a cruz, pastor, Cirineu, me chamou muita atenção, porque acho que foi na segunda ou terça-feira, eu estava conversando com meu filho Miguel, e ele falou assim, nossa pai, ele estava assistindo aquele H2, e estava passando sobre máquina do tempo, essas coisas, falou assim, nossa pai, imagina só que interessante, se a gente tivesse uma máquina do tempo. Aí eu olhei aquilo, pensei, falei, nossa, lá vem coisa, né? Eu não sei o que eu estava fazendo, eu falei assim, eu vou voltar a fazer o que eu estou fazendo, e não, deixa para lá, esse moleque falando bobrinha de novo. Aí o Espírito Santo falou assim, escuta o que ele tem para te falar. Aí parei, voltei,
Falei, tá, filho, o que tem se você tivesse uma máquina do tempo? Porque se a gente tivesse uma máquina do tempo, o que você ia fazer? Você ia querer uma casa nova? Você ia querer que o pai trocasse de carro? Você ia o quê? Comprar um celular melhor para você ficar jogando? Não, pai, eu queria voltar na época de Jesus. Aí eu falei, irmão, sei lá. Aí já deu aquele... Falei, tá, filho. Aí, sabe, quando você para tudo, você desconecta e fala, não, peraí, tem alguma coisa que vai sair daí, né? Falei, tá, filho, se você voltasse na vida de Jesus, o que você pretendia? O que você queria ver? Você queria presenciar? Ele falou, não, pai, eu queria ajudar ele a carregar a cruz dele. Aí aquilo falou, meu Deus, o que eu sou, Deus, perante o Senhor? O que a gente pode extrair disso daí, gente? A gente tem que ser como criança. O nosso coração tem que ser igual ao de uma criança. Nós temos que aprender a escutar a palavra de Deus nos mínimos detalhes. Olha só o que o meu filho falou para mim. E eu ali na coisa do dia a dia, aquela loucura, aquela coisa, mas nem, vai sair uma abobrinha. E olha só, Deus usando um menininho de 9 anos para dar uma chapuletada em mim. Para mostrar, você está vendo como você é pequeno, como você é falho, como você não escuta o que eu quero falar para você. Que muitas das vezes, até a gente lendo a Bíblia ali, a gente está ali lendo e tal, ali, aqui, 4, 5, 6 capítulos, beleza. Aí você para e fala assim, mas peraí, o que eu extraí disso daqui? Você está fazendo, você está cumprindo uma religiosidade. Por quê? É melhor você ler um versículo na presença de Deus ali, do que você ler 5, 6 capítulos e aquilo ali não te refletir em nada. Aquilo ali você não levar para a sua vida. Aquilo ali você cumprir uma mera religiosidade. O que aquilo ali está? E às vezes Deus queria falar naquele dia alguma coisa comigo, lendo a Bíblia, ou meditando, mas eu estava lendo a Bíblia naquele momento? Ou naquele dia? Não. Aquele momento eu estava falando com Deus? Naquele momento? Não. Porque muitas das vezes a gente deixa para falar com Deus quando sobra o tempo. Sobrou o tempo, então esse tempo você para Deus. E a gente não coloca Deus em primeiro lugar. E muitas das vezes não acontecem essas coisas na nossa vida. Por quê? Porque a gente coloca tudo em primeiro lugar, menos Deus. Então por que Deus vai se preocupar com as nossas vontades, nas nossas aflições em primeiro lugar? Se a gente não dá o primeiro lugar a Deus. Então é nesses pequenos detalhes que Deus vem e fala, você está vendo? Eu quero falar com você. Eu busquei falar com você de todas as formas, mas você não me deu ouvido. Eu tive que usar o seu filho, que é um menino de 9 anos, para você criar vergonha na cara e ouvir o que eu quero falar para você. E mostrar a importância de mim morto lá na cruz. Porque é gostoso falar da ressurreição, sim, maravilhoso. A melhor coisa é falar da ressurreição. Mas nós temos que ver o sofrimento também de Jesus. Então, irmãos, para finalizar, se a gente crê que realmente Jesus morreu, nós precisamos parar com essa mania de querer voltar Jesus para o sepulcro. Por quê? Cada vez que a gente peca, que a gente faz algo que não vem de acordo com a palavra de Deus, a gente, de uma certa forma, a gente está voltando Jesus para o sepulcro. E pior, nós estamos ali no sepulcro também. Nós não estamos nos permitindo ressuscitar junto com Jesus. Ressuscitar os nossos sonhos, as nossas vontades. E deixar tudo que há de ruim lá no sepulcro. Os nossos sonhos, os nossos desejos, ressuscitar. Só assim nós teremos uma vida plenamente com Deus. A partir do momento que a gente tirar a pedra do nosso sepulcro e ressuscitarmos a nossa vida em Cristo. Só a partir desse momento nós seremos
uma nova criatura de verdade e pararmos de ser hipócrita e achar que a palavra de Deus a gente pode levar de qualquer jeito. Não. A gente aqui poderia estar fazendo muitas outras coisas. O que nós estamos fazendo aqui? Falando da palavra de Deus, louvando a palavra de Deus. Para mostrar serviço para o pastor? Não. Para mostrar serviço para aquele lá, ó. Para Deus. Tá. E eu creio, como Deus fez na minha vida, mesmo eu não merecendo, Ele pode fazer na vida de todos. E está fazendo, né? Porque eu falo assim, enquanto Jesus não voltar, a gente está em constante construção, né? Tipo assim, fechado para reforma. A gente está assim. Então, irmãos, era essa passagem que Deus ministrou no meu coração e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. É algo muito, para mim foi muito impactante. E eu espero que Deus, né, possa ter falado no coração dos irmãos, para que a gente possa cada dia mais honrar aquele homem que realmente é homem, honrar aquele que morreu na cruz por a gente que não merecemos. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos essa manhã. Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe o nosso dia, que Deus abençoe o dia de todos os irmãos e que o sepulcro que existe nas nossas vidas, nesse momento, Jesus está retirando a pedra dele e está nos fazendo ressuscitar. E ressuscitar tudo, os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos medos. Eu creio nisso. Como Ele fez na minha vida, fez na vida de outras pessoas que eu conheço, Ele vai fazer na vida de todos nós. Basta a gente crer, seguir, que Ele fará. Obrigado, gente.